Olá! Hoje eu vou explicar por que consciência é cura, segundo a medicina tradicional chinesa. Meu nome é Anderson Corruti, eu sou terapeuta alquimista, trabalho com florais alquímicos, astrologia alquímica, tarô alquímico, sou acupunturista e radiestesista. E no meu trabalho utilizo os conhecimentos da antiga medicina oriental e ocidental. Então vamos direto ao ponto. Fazendo aqui uma retrospectiva histórica, até os anos de 1300, mais ou menos, não havia conexão entre o Ocidente, que na época era a Europa, e o Oriente, que era totalmente desconhecido pelos europeus. Só a partir da famosa viagem de Marco Polo, que retornou do Oriente para Veneza em 1297, 1298, que se teve notícias de que existiam populações evoluídas com alto nível de cultura no Oriente. Até então, eles imaginavam que se existisse alguma coisa seria somente populações selvagens. Então tomaram conhecimento de que existia essa cultura oriental. A partir dessa época, começou um comércio que funcionava com grande dificuldade por conta da rota terrestre. O Marco Polo demorou 5 anos no retorno do Oriente, das Índias, né, como se chamava, até Veneza. Por aí dá para imaginar as grandes dificuldades que esses viajantes tinham que passar para poder fazer esse contato entre as culturas oriental e ocidental. Depois, só em 1498, que Vasco da Gama conseguiu encontrar a rota marítima para as Índias, tendo chegado em Calicut. A partir daí, esse comércio com o Oriente aumentou também esse contato e começou a ter uma troca de cultura entre essas duas populações que antes viviam totalmente isoladas. Então, por isso, o desenvolvimento da filosofia e da cultura em geral, ele ocorreu de forma tão diversa por conta dessa separação territorial. E então os fundamentos das escolas filosóficas, médicas, artísticas do Oriente e do Ocidente são tão diferentes. Eu hoje vou falar aqui especificamente sobre a medicina chinesa. Mas a gente sabe que existem diversas outras escolas filosóficas médicas no Oriente também, sendo a mais famosa a da Índia, né, a medicina ayurvédica. Mas também tem técnicas e escolas antigas espalhadas ali por todo o Oriente, porém, a que chega aqui para nós no Ocidente com mais força e mais pujança é a medicina tradicional chinesa, que chega para nós através da acupuntura, por meio de médicos e leigos que começam a buscar esse conhecimento oriental a partir dos anos 1900. Bom, uma diferença importante entre o pensamento oriental e o pensamento ocidental é que na medicina chinesa as coisas todas estão divididas entre o yin e o yang. Então, para cada coisa, você pode abstrair e subdividi-la em uma parte mais quente, mais ativa, mais masculina, e uma parte mais fria, mais passiva, mais feminina. O Yin Yang é representado pelo símbolo do Tao, que eu estou deixando aqui na tela. Todo mundo provavelmente já conhece esse símbolo, sendo que a parte negra representa a energia Yin, que é a energia mais densa, mais escura, mais fria, representa a noite. E a parte branca representa o Yang, que é a energia mais ativa, mais masculina, que representa o dia. Também, as energias na medicina chinesa, elas são subdivididas em 5 elementos, que eu vou deixar também a imagem na tela para que todos possam ver. Esses elementos são a água, a madeira, o fogo, a terra e o metal. Então, no nosso corpo, essa subdivisão se dá da seguinte forma. Para cada elemento, a gente tem um órgão, uma víscera e os seus meridianos.
Então, para o elemento água, nós temos o órgão rim, a víscera bexiga e os meridianos do rim e da bexiga. Para o elemento madeira, nós temos o órgão fígado, a víscera vesícula biliar e os meridianos do fígado e da vesícula biliar. Para o elemento fogo, nós temos o órgão coração, a víscera intestino delgado e ainda 2 sistemas, que um é chamado pericárdio, ou circulação sexualidade, e o outro é o triplo aquecedor. Então a gente tem 4 meridianos no elemento fogo. Um para o órgão, outro para a víscera e outros 2 para os outros 2 sistemas. O elemento terra, ele é subdividido em baço-pâncreas, que é o órgão, a víscera estômago e os meridianos do baço-pâncreas e do estômago. E o elemento metal equivale ao órgão pulmão, a víscera intestino grosso e aos meridianos do pulmão e do intestino grosso. Para cada um desses elementos, existe uma emoção associada. Então, para o elemento água, a emoção associada é o medo. Para o elemento madeira, a emoção associada é a raiva. Para o elemento fogo, a emoção associada é a alegria. Para o elemento terra, a emoção associada é a preocupação. E para o elemento metal, a emoção associada é a melancolia. Assim como no Ocidente nós temos um conjunto de conhecimentos chamado genericamente de alquimia, também no Oriente nós temos uma alquimia, a alquimia oriental. E a alquimia oriental ela se subdivide em Weidan e em Neidan, sendo que Weidan é chamada alquimia externa. Essa alquimia externa ela se compõe por uma parte semelhante ao que a gente conhece na alquimia ocidental, que é a manipulação dos elementos químicos provenientes da natureza, buscando operações alquímicas e seus resultados. E também parte do Weidan é o que a gente conhece como Feng Shui, que é a organização dos espaços segundo a sua energética, a energética daquele próprio espaço e sua relação com a energética do próprio planeta. Já o Neidan, que é chamado de alquimia interna, ele está próximo do que a gente conhece hoje como meditação. É o autocultivo, é o cultivo interno, é o cultivo das faculdades superiores. Isso também existe na nossa alquimia ocidental, mas foi muito menos propagandeado pelas suas escolas secretas. Dentro do Neidan, que é a alquimia interna, se destacam as escolas iniciáticas do Qigong. Essas escolas, na antiguidade, elas funcionavam num conhecimento transmitido de mestre para discípulo, onde o mestre escolhia o seu discípulo de acordo com a capacidade inerente àquela pessoa de conseguir atingir níveis energéticos altíssimos necessários para o cultivo em alto nível. Atualmente, depois que o famoso Yogananda Paramahansa trouxe a yoga para o Ocidente, também o Qigong começou a aparecer aqui às vistas ocidentais. Lá no Oriente, o Qigong ele é um conhecimento clássico. Semelhante ao que yoga é para a Índia, o Qigong é aquilo na China, né? Então, são escolas iniciáticas, onde se realizam atividades de meditação e outras, né? E, na atualidade, isso tem aparecido para nós como manifestações do tipo Tai Chi Chuan, que algumas pessoas dizem que não é um Qigong, porque o Tai Chi Chuan ele nasce da prática de artes marciais. O Liangong, ou Liangkung, que também é famoso no Ocidente, é um Qigong de cultivo da saúde. E também o Falun Dafa, que é mais moderno, apareceu aí na década de 90, trazido ao Ocidente pelo mestre Li Hongzhi, e é um Qigong de cultivo espiritual. Então, dentro das tradições antigas das escolas de Qigong, existem Qigongs que fomentam habilidades em artes marciais, existem escolas de Qigong voltadas para o desenvolvimento da saúde e existem escolas de Qigong voltadas para o desenvolvimento espiritual. Essas costumam ser ainda ocultas, secretas,
mas em alguns casos, como o Falun Dafa, elas estão disponíveis. Assim como Paramahansa Yogananda trouxe a Kriya Yoga, que é uma escola clássica de yoga de alto nível, também o mestre Lee Hongzhi trouxe para o Ocidente o Qigong Falun Dafa, que é uma escola baseada nos conhecimentos clássicos da escola Buda e da escola Tao, que cultiva em alto nível. O Qigong, em todas as suas modalidades, pode ser considerado uma ferramenta de cultivo da consciência e, consequentemente, também da saúde. Na China antiga, a medicina ela funcionava de maneira diversa do que a gente tem hoje em dia. Então, o objetivo dos médicos antigos chineses era fazer com que suas populações permanecessem saudáveis. Inclusive, eles eram mais bem remunerados quando a região que eles atendiam permanecia um longo tempo sem surtos de doença, sem casos graves de doença. Enquanto aquela população permanecia saudável, aquele mestre era bem remunerado pelo imperador. Quando começava a aparecer muitas doenças naquela região, se considerava que o mestre não estava tendo uma boa atuação. É um conceito muito diferente da nossa medicina atual, que a gente vai tratar a saúde só quando aparece a doença. Naquela época, o conceito era manutenção da saúde. Então, as pessoas buscavam o médico. Na verdade, o médico buscava as pessoas porque ele ia à casa das pessoas consultá-las, né? E ele fazia os seus diagnósticos tradicionais, buscando entender se existia alguma desarmonia, ainda a nível emocional, que pudesse se cronificar e se tornar uma doença física. E isso era tratado antes de que se tornasse uma doença física. O sistema de tratamento, ainda hoje na China, principalmente no interior, existem hospitais que são voltados totalmente para a medicina chinesa tradicional. E nesses hospitais, ainda hoje, as doenças são tratadas da seguinte forma. Uma doença mais leve, ela é tratada simplesmente com dietoterapia. Então, a pessoa consulta o médico, apresenta o seu quadro, o médico analisa os sintomas, entende que aquela desarmonia ela pode ser tratada somente por dieta. Ele passa uma dieta que é aplicada no geral por 6 dias da semana e no 7º dia a pessoa tem um descanso que ela pode dar uma fugidinha da dieta, pode comer outras coisas. Mas no período em que ela estiver em tratamento, ela segue por 6 dias da semana aquela dieta bem específica que visa equilibrar o corpo e as emoções. Caso a desarmonia seja mais grave, é utilizada acupuntura, moxa-bustão, ventosa, manipulações do tipo massagem, douyin e outras, né? Para poder atingir o nível dos meridianos. E aí, tratando os meridianos, o seu excesso, a insuficiência de energia nos meridianos e os seus bloqueios, a energia é restabelecida e a pessoa volta a um estado de harmonia. Então, é dado alta para aquela pessoa. Quando a pessoa apresenta um quadro mais crônico ou mais severo, os médicos já entram, além da dietoterapia e da acupuntura, moxa-bustão e outras modalidades que trabalham com meridianos, eles também entram com um tratamento em fitoterapia chinesa, que é considerada mais forte do que a acupuntura. Então, eles se utilizam de fórmulas magistrais, que são formulações feitas com diversas ervas, também partes de animais, com fórmulas tradicionais muito antigas. E em todos os casos, no geral, é também aconselhada a prática de meditação, de Qigong, de exercícios físicos, para que possa se restabelecer a harmonia. De acordo com a teoria dos meridianos, todos os meridianos da acupuntura estão interconectados. O final de um se conecta ao início de um outro, e às vezes eles também têm interconexões no meio deles, né? São conectados por outros meridianos conectores. Alguns deles são chamados vasos maravilhosos. E como eles estão conectados, a desarmonia em um deles passa para os outros. Essas desarmonias, elas acabam se apresentando como sintomas físicos, mas também emocionais. E o médico tradicional chinês, através dos exames tradicionais de pulsologia, exame de língua e anamnese, eles conseguem diagnosticar simplesmente através das emoções, do estilo de vida, e com isso reharmonizar o sistema,
através das suas terapêuticas. Então, para dar um exemplo, quando o meridiano do fígado está em excesso de energia, está com bloqueio ou está em excesso, sobrevém a emoção da raiva. Então a pessoa chega, o médico pergunta para a pessoa como que ela está se sentindo, como que ela está lidando com seus problemas, e se aquela pessoa relata que ela vem passando muita raiva, o médico já sabe que o meridiano do fígado está afetado. Então ele vai utilizar terapêuticas para reharmonizar esse meridiano do fígado. Se é o meridiano do rim que está em falta de energia, vai aparecer o medo. E a pessoa vai manifestar esse medo, e esse medo é encontrado, né, no diagnóstico a partir da anamnese, dos exames tradicionais, e o médico vai estimular o meridiano para que essa emoção se transforme numa doença mais crônica. Então, segundo a medicina chinesa, as emoções e as doenças, elas estão estritamente interligadas. Hoje em dia, na medicina ocidental, a gente já tem essa visão das doenças psicossomáticas, né? Mas só algumas doenças são consideradas psicossomáticas. A gente pega algumas aí clássicas como gastrite, úlcera, né, que são causadas por estresse, e outras, né? Hoje em dia, muita gente já considera diversos quadros como psicossomáticos. Mas no Oriente, tradicionalmente, todas as doenças são vistas como psicossomáticas, porque a união entre corpo, emoção, que aí entra a mente, e espírito, ela é um princípio fundamental. Então, isso tudo faz parte de um sistema único. Não é visto de maneira separada como na nossa medicina. A nossa medicina segue o paradigma newtoniano, entendendo que o homem funciona como uma máquina, a partir de relações simples de causa e efeito. E existe a compreensão de que algumas causas causarão efeitos em outros sistemas, porque o sistema é um sistema fechado. Então existe essa compreensão. Mas como ela é de difícil mensuração pelos métodos científicos atuais, ligados ao paradigma newtoniano, então os médicos eles não se arriscam a ir além e classificar outros quadros como psicossomáticos. Mas, de acordo com a teoria e a filosofia da medicina tradicional chinesa, todas as doenças são psicossomáticas e muitas vezes o quadro nem chega a se apresentar como doença. O quadro é simplesmente um distúrbio emocional e ele já é tratável pela medicina tradicional chinesa. Então, diante disso, a gente constata que quanto maior equilíbrio houver entre os elementos, os meridianos, os órgãos e vísceras e as emoções, maior é o nível de consciência e, consequentemente, maior é o nível de saúde. E a gente pode constatar isso a partir do resultado das próprias práticas tradicionais, né? Por exemplo, é comum as pessoas terem muita longevidade no Oriente, porque a alimentação, pelo fato da alimentação ser tradicional, algumas medidas são tomadas para que os sistemas não sejam atacados por uma alimentação inadequada. Por exemplo, em muitas sociedades orientais, as pessoas não se utilizam de alimentos crus à noite, porque esses alimentos eles têm uma natureza fria, e como a noite tem a natureza yin, que é fria, isso vai exigir muita energia do sistema, do organismo, para metabolizar aquele alimento frio. Então, ao invés de utilizar o alimento frio, passa-se esse alimento pelo fogo e utiliza-se o alimento quente. O que eles gostam mesmo de comer à noite, na maioria das regiões, são caldos, sopas, alimentos quentes e líquidos. São fáceis de digerir, dá para a pessoa comer tranquilamente aquilo lá de noite, em algumas horas aquilo já vai ter sido digerido e a pessoa não dorme com aquela massa alimentar no estômago para ser digerida durante a madrugada. Aqui no Ocidente, a nossa alimentação não é baseada nos princípios da medicina, então a gente não leva esse conhecimento para a nossa mesa. E aí o que acontece? A gente acaba comendo alimentos inadequados para aquele horário do dia. As pessoas comem alimentos pesados à noite, comem carne, as pessoas comem muito glúten, comem pão, comem laticínios, né? É isso que o pessoal come à noite.
Isso acaba dificultando muito a digestão desses alimentos durante a noite, na madrugada, e com isso acaba exaurindo a energia do sistema, né? E aí se tem tendência à insônia, com o decorrer do tempo, com uma alimentação inadequada desse tipo, podem aparecer questões aí ligadas ao sistema digestivo, né? É comum ter azia, é comum ter diarreia, é comum ter prisão de ventre. E tudo isso porque a nossa alimentação, nosso modo de vida não está ligado aos conhecimentos tradicionais. Então, essa discrepância entre o funcionamento interno do corpo e o funcionamento da natureza acaba causando esse distanciamento que nós temos hoje aqui no Ocidente, que acaba gerando situações de uma população com alto nível de obesidade, uma população com alto nível de problemas cardíacos, né? Claro que lá no Oriente o pessoal também não é santo. Eu estou falando de populações que seguem esses conceitos tradicionais, mas a gente sabe que no Oriente, por exemplo, o pessoal fuma muito cigarro na China, né? Então também é um fator aí de complicação de saúde, né? Outra coisa que vale citar aqui nos nossos costumes alimentares, né, diferentes dos costumes orientais, é que nas sociedades tradicionais do Oriente, as pessoas têm o costume de tomar chá depois da alimentação. E o chá ele é quente, e o nosso estômago ele tem a natureza quente, segundo a medicina chinesa. Então, há bebidas frias, né, para matar a sede depois da alimentação. A gente bebe água, bebe suco, refrigerantes, e isso daí atrapalha a digestão, porque vai contra a energia fundamental do estômago, que é uma energia de natureza quente. A gente acaba jogando um frio por cima daquele alimento, isso trava a nossa digestão. Lá, eles tradicionalmente tomam chá, e o chá é digestivo, ele ajuda com que aquela comida seja digerida mais rapidamente e se gaste menos energia. Porque existe um balanço energético entre o que você ingere e quanta energia você gasta com a ingestão daquele alimento. E esses conhecimentos tradicionais que foram ensinados por esses médicos antigos e perduram ainda em parte dessas sociedades, eles estão sempre baseados no funcionamento dos órgãos internos. Então, não vão aconselhar nunca que você vá gastar e exaurir a energia de um determinado sistema só por conta da alimentação. Óbvio é que muitas pessoas acabam fazendo isso, porque hoje o mundo é globalizado e a cultura oriental se ocidentalizou também, né? Então, as pessoas estão sujeitas aos costumes da sociedade de consumo aqui do Ocidente, né? Lá no Oriente. Mas entre as populações tradicionais ainda são utilizados esses conhecimentos. Então, concluindo, quanto maior for o equilíbrio entre órgãos, vísceras, meridianos, elementos e, consequentemente, as emoções ligadas a cada um deles, maior vai ser o equilíbrio do sistema todo. E quando esse sistema todo se equilibra entre yin e yang, se atinge o que é chamado de Tao. E o Tao é a perfeição. Então, naquele momento em que há o equilíbrio, há a perfeição. E o objetivo final, então, do ser humano é a busca constante desse equilíbrio. E por isso consciência é cura também na medicina tradicional chinesa. Porque quanto maior a consciência das emoções, maior a possibilidade de que esses sistemas estejam em harmonia, e com isso essa saúde mental ela acaba chegando também ao corpo e promovendo a saúde física e inclusive a longevidade. Então por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, eu peço que você dê o seu like, compartilhe para quem tiver interesse por esse tema, siga-me também nas redes sociais. Você pode encontrar os meus contatos na descrição desse vídeo. Lá no meu contato você pode falar comigo através do direct, pode pegar o WhatsApp na minha bio e conversar comigo. Venha conversar comigo que eu tiro as suas dúvidas e a gente troca uma boa ideia. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.